Meus amigos, vamos estudar a lição número 6, a parte de terça-feira, falando sobre Abraão e Ló. A vida de Abraão tem dois começos. O primeiro começo, quando ele saiu de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. O segundo começo, que foi um recomeço, foi quando Abraão saiu do Egito para voltar para a terra de Canaã. Duas formas interessantes que mostram a reconexão de Abraão com Deus. Quando Abraão foi para o Egito, foi uma grande tentação. Ele não consultou a Deus, foi por suas próprias ideias, e ali então teve grandes problemas com o faraó. Isso para mostrar que tanto Abraão como a sua posteridade tiveram assim os mesmos fatos acontecendo com eles. Abraão foi para o Egito, o faraó descobriu um problema com Abraão, o despediu e deu para ele muitos presentes. Quando os filhos de Israel, descendentes de Abraão, saíram do Egito, os egípcios tiveram problemas com eles e presentearam eles com a intenção de que eles fossem embora o mais depressa possível. Logicamente que a história mostra que isso se deu devido à ação divina para que houvesse então a libertação. Já no caso de Abraão, foi uma questão pessoal. Já no caso dos hebreus, dos filhos de Abraão, dos descendentes, foi a atuação divina para que eles fossem libertados conforme Deus havia prometido a Abraão. Por isso que Deus estava sempre conduzindo a vida de Abraão, mesmo quando ele não pediu a direção divina. Ellen White, escrevendo no livro Patriarcas e Profetas, na página 131, ela escreveu o seguinte: há uma semelhança interessante entre a experiência de Abraão no Egito e de sua posteridade séculos mais tarde. Ambos desceram ao Egito por causa de uma fome, e ambos ali residiram temporariamente. Mediante as manifestações dos juízos divinos em seu favor, o seu temor caiu sobre os egípcios e, enriquecidos pelas dádivas dos gentios, eles saíram com muitos recursos. Tanto Abraão como os hebreus, quando saíram realmente abastados pela riqueza, pelos presentes que receberam dos egípcios. Por isso que Abraão, ao voltar para Canaã, era o Abraão de antigamente, o Abraão com fé. Um Abraão que pedia a direção de Deus, se reconectou com Deus. Tanto que quando surgiu um problema entre ele e o sobrinho, eram da mesma família, Abraão soube como tratar o seu sobrinho de maneira assim cordial, de maneira cristã. E por isso que Deus estava conduzindo a vida de Abraão outra vez. Na pergunta de número 3, a pergunta é: na história entre Abraão e Ló, o que aprendemos sobre a personalidade e o caráter de ambos? Vamos ao texto? Gênesis capítulo 13, verso 1 a 18, diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tenda, e não tinha capacidade a terra para poder habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E disse Abraão a Ló: ora, não haja conflito entre mim e ti, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era as campinas do Jordão como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas ali do Jordão, e armou as suas tendas até chegar em Sodoma. E disse o Senhor a Abraão: levanta os teus olhos e olha, porque toda esta terra que você está vendo, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, para a pergunta, na história entre Abraão e Ló, o que aconteceu e o que aprendemos sobre a personalidade e o caráter dos dois? Resposta: Ló foi ambicioso e egoísta. Deveria dar preferência a Abraão por gratidão, mas por ambição escolheu o lado de Sodoma, mesmo tendo ali
homens maus. Abraão era de coração bondoso e, mesmo com a escolha de Ló, ele agradeceu ao Senhor. O interessante é que Abraão desceu ao Egito, a Bíblia não mencionou isso, mas agora menciona no retorno a Canaã. Ló foi com Abraão para o Egito. Imagine o deslocamento de Abraão com todos os seus bens, com todo o seu gado, as ovelhas, os empregados, as suas tendas. Abraão chegando no Egito, ele e Ló junto dele, Ló pendurado em Abraão. E agora, ao retornar também, Ló também enriqueceu com essa ida ao Egito, também ganhou presentes do faraó, embora não esteja mencionado no texto bíblico, mas no contexto, com certeza, o Ló recebeu ali presentes do faraó. E quando chegaram, houve atrito, porque eram muitos bens, muitas ovelhas, muito gado, se misturavam, o pasto não dava para todos, e houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E foi a melhor coisa, Abraão, com toda bondade e cortesia, disse: meu sobrinho, não vamos brigar. Se você escolher para um lugar, eu vou para o outro. Então, somente, a gente não pode ficar brigando. Então, diz que Ló, então, ele olhou para as campinas do Jordão, e diz que olhou pensou em si, apenas em si. E então essa expressão, pensou em si, é uma expressão egoísta. Então Ló disse: eu vou para lá, tio. Então Abraão disse: tá bom, então eu vou para lá, eu fico aqui em Canaã. Então Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ou seja, foi uma aproximação gradual. Nos ensina que, muitas vezes, para a gente sair da igreja, abandonar a Deus, a gente começa a armar nossas tendas na direção de Sodoma, na direção do pecado, na direção daquilo que não serve para nós. E o resultado de Ló, vocês viram, Ló chegou até Sodoma e perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu os genros, perdeu todos os seus bens, tudo. Abraão, por sua vez, recebeu de Deus a bênção da terra prometida, uma terra por herança. Ló escolheu, no caso, Abraão recebeu, dado por Deus. E Deus disse: eu vou dar essa terra toda que você está vendo, para você e para a sua descendência. É assim, Abraão foi abençoado. Sabe o que fez Abraão? A Bíblia não menciona que Ló fez um altar ao Senhor e que fez um sacrifício de gratidão. Abraão fez, chegou em Canaã, ele fez um altar e fez então um sacrifício de gratidão a Deus. Tinha um caráter maravilhoso, Abraão, esse era o Abraão que Deus queria ver, um homem de fé, um homem que fazia as coisas pautando por Deus, e Deus conversou com ele, desde que ele foi para o Egito até voltar, Deus não havia falado com Abraão ainda. Agora, quando ele se separou de Ló, o Senhor então falou com Abraão e disse: Abraão, não tem problema, seu sobrinho escolheu a campina do Jordão, eu vou te dar essa terra. E Deus se comunicou, se reconectou com Abraão outra vez. Então, Ló tinha muitos bens, porque o seu tio ajudara a ter. Ele deveria ser mais cortês e devia ter dito: tio, eu sou grato, porque tudo que eu tenho, o Senhor me ajudou a possuir. Então, tio, faz o seguinte, escolhe o Senhor. Para onde o Senhor vai? Deveria dar preferência ao tio, mas foi egoísta e mostrou um espírito egoísta, escolhendo o melhor lugar. As campinas do Jordão tem muito pasto, o lugar é bom, o lugar é reto, o lugar é plano, maravilhoso, lá tem cidade, lá tem shopping, lá tem loja. Então, o Ló era consumista. Assim, mostra que ele era consumista. E Abraão, então, na sua quietude, na sua humildade, ele foi agraciado por Deus. Isso é importante. A confiança em Deus mostra que nós estamos sendo dirigidos por Deus. Tá? Um jovem que estava evangelizando na China ficou sem recursos e ele disse: o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda às missões? Acho que eu vou escrever uma carta pedindo um pouco de dinheiro. Mas ele disse: espera aí, eu fui convocado por Deus para fazer esse trabalho aqui na China. Eu não vou pedir ajuda para as missões. Eu vou orar a Deus. Ajoelhou-se e disse: Senhor Deus, eu só tenho aqui 5 shillings, uma moeda inglesa. Eu só tenho 5 shillings aqui no bolso. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Então, meu Deus, me abençoa com o teu poder. Ele estava evangelizando numa vila, um homem disse: você pode vir orar pela minha esposa? Quando ele entrou, viu as crianças com fome, aquela mulher naquela esteira miserável. Ele pegou o dinheiro, deu para a mulher e disse: olha, compra comida para os seus filhos. Em seguida orou por aquela família e foi embora. Ele disse: Deus vai cuidar de mim. Era o último dinheiro que eu tinha. Mas quando foi no dia seguinte, na hora do almoço, na pensão que ele morava, o carteiro veio, trouxe uma carta, e dentro da carta havia uma boa quantia que ele recebeu, e que uma pessoa que enviou disse: senhor Hudson, eu recebi uma herança, queria dar esse dinheiro para o senhor e vou dizer para o senhor, de onde veio esse vem mais.
Toda semana chegava uma carta com uma quantia para que ele pudesse se manter. Ele agradeceu a Deus e disse, realmente, Deus cuida daqueles que o servem. Como cuidou de Abraão, como mostrou isso na experiência dele com Ló, quando Ló escolheu a melhor parte, mas a melhor parte não foi a que Ló escolheu, foi a que Deus escolheu e deu para Abraão. Por isso, nós temos que manter nossa fé no Senhor. Ele sempre está assim atento às nossas necessidades. E quando nós olhamos a necessidade dos outros, Deus nos abençoa de maneira grandiosa. Pense nisso e peça ao Senhor que lhe abençoe para ter um coração bondoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela experiência de Abraão que nos ensina a termos um coração bondoso, a estarmos sempre conectados com o Senhor, porque o Senhor é o Deus da dádiva. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que a lição de hoje tenha sido uma bênção para o seu coração. Que desperte, que tenha despertado a bondade que está lá dentro guardada e que Deus pode assim utilizar para abençoar outras vidas. Por isso Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Está dizendo para nós também, sê tu uma bênção. Deus abençoe a todos. Amém.